Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Festa de fim de ano. Da CBN. Da CBN. E aí era na garagem da rádio. Que era uma garagem, um estacionamento enorme. E a festa era lá. Aquela festa churrascão, galera, porque vai todo mundo. Vai o apresentador, da técnica, toda aquela festa legal e tal. E era tradicional a festa. Porra, cheguei eu com um sorrisão, assim, a vida sorrindo pra mim, cara. Eu peguei e olhei quem que tava ali. Osmar Santos. Pô, cara. O cara que me fez me apaixonar pelo rádio, pelos jargões, pelo Ripa na Chuli, pelo Pimba na Gorotinha. E aí ele já tinha sofrido um acidente, ele tava numa cadeira de rodas na época, assim. E eu fui lá falar com ele. Falei, Osmar, tudo bem? Eu sou o Gotino. Aí já tinha feito o nome. Lá na outra rádio, eu esqueci de contar aqui, que um amigo meu, Márcio, que hoje mora nos Estados Unidos, me ajudou a criar o nome, o Reinaldo Gotino. Eu criei esse nome. E aí eu falei, Osmar, o Gotino, eu apresento o CBN Primeiras Notícias. Aí eu falei, sou seu fã. Aí ele virou pra mim e falou assim, Gotino, te ouço, sou seu fã. Porra. O cara virou pra mim e falei, você me ouve? Como assim? Ele falou assim, pô, gosto muito, Heródoto, porque eu fazia uma parceria com o Heródoto de manhã na rádio. E aí eu falei, puta, cara, que loucura isso. O Osmar virou um grande amigo meu. Que legal. A gente se encontra, vai no meu aniversário. Como que ele tá? Porque eu vi depois ele fez pouca participação, muito pouca coisa depois do acidente. Ele me liga. Ele liga. Ele me liga, hoje eu tô na Record, ele fala Record. E uma tristeza isso que aconteceu, porque ele era assim, um grande nome, um espetáculo, né, do rádio. E ele... a gente trocou essa experiência e criamos ali uma amizade para sempre. E de vez em quando ele liga e fala, almoçar. E aí ele já foi almoçar comigo na Record. Poxa, a gente já foi almoçar em outros restaurantes, principalmente num horário que dá para eu ir e tal. E aí, cara, eu fui presenteado. Como que é o dia a dia de um programa assim? Eu não faço ideia a loucura que deve ser. Cara, eu chego 6h30 da manhã lá. Pra quê? Pra ver o que tá... Cara, eu tenho um chefe de redação, tenho uma editora-chefe, um editor executivo, mas eu vou lá e participo com eles. Mas explica pra mim, nem tanto, porque até conheço os bastidores da televisão, mas o pessoal em casa que não faz ideia como que é chegar na televisão, quem são os profissionais e o dia a dia, assim. Como que funciona? Você chegou lá às 6, quem tá lá com você? Cara, eu chego lá cedinho e a gente tem que pôr a escola na avenida. Tem que pôr os repórteres na rua com pautas. Então... Isso já você participa disso também? Não, isso daí a equipe os pauteiros já levantaram as pautas no dia anterior. Dá um exemplo, aconteceu alguma coisa na cidade, é isso? Alagamento? Não, vamos lá. Eu vou pegar o exemplo de hoje. Tá, isso, boa. Cheguei lá cedinho hoje, o pessoal já tem as matérias marcadas e tem as matérias factuais, o que está acontecendo agora. Então, vou dar um exemplo aqui. Um repórter nosso foi para uma operação da polícia que descobriu que jovens com ideais nazistas estavam preparando um ataque a uma festa no Brasil, em São Paulo. O quê? Então, isso não estava na programação, mas aí mas já tem um repórter... já tem que deslocar um cara para lá. E aí tem uma estrutura, né? Temos 8 repórteres. Então, 8 repórteres são 8 repórteres, 8 câmeras, 8 iluminadores. Essa é a equipe, Essa né? é a equipe. De carro. Como que chama cada equipe? Eng. Eng, exatamente. Isso é a Eng. Isso é a Eng. E hoje está muito moderno, porque o cara sai e ele já gera um material e se ele precisar ele entra ao vivo, porque é o Mochilink. E se ele precisar também ele consegue mandar direto para vocês. Consegue mandar, isso. Já gera na hora. Entendi. Antigamente você tinha que mandar um caminhão, um negócio enorme e tal. Hoje não precisa mais. Como faz para gerar na hora sem ter esse caminhão? Não, hoje é uma mochila. É uma mochila já com link... Tudo. Nossa. Hoje está muito rápido, muito fácil, né? A internet possibilita isso. Então você chegou lá e já tinha definido que esse cara, por exemplo, foi apurar isso daí. Isso. E tem as pautas marcadas. Tem as histórias que já estavam marcadas previamente. Hoje, por exemplo, a gente trouxe uma história muito legal, assim, de um rapaz que quer encontrar a mãe biológica. Tá. Flávio é o nome dele. Ele quer encontrar a mãe biológica. Só que além dessa história dele encontrar a mãe, a tia dele, adotiva, quer pedir perdão à mãe. Porque foi ela quem falou para a mãe
pra mãe não procurar mais o garoto. Caramba. Então, essa senhora Maria Cândida, muito, muito humilde, já tinha 3 filhos. Ela veio o quarto, a gravidez não estava programada. E aí ela falou, poxa, entrega essa criança para uma família que quer. Aí entregaram para a família. Só que ela falou, mas não procura mais a família, porque não vai ficar chato. E essa mulher não consegue conviver com isso até hoje, 40 anos depois. Então a gente trouxe a matéria ali, uma história que um rapaz quer encontrar a mãe biológica, ele sabe que a mãe o entregou porque ela não tinha condições, não foi porque ela não amava. E aí talvez amanhã a gente já traga esse resultado, porque a gente tem feito isso constantemente. Cara, a gente tem feito matérias incríveis sobre isso. São matérias que elas têm um resultado prático, né? Que você vê, dá muito prazer isso. Porque uma coisa, claro, são coisas que você não tem noção do quanto você fez bem para as pessoas, simplesmente porque você está denunciando um problema numa rua, né? Alguma coisa. E outra coisa é você ver as pessoas realmente na hora tendo aquela felicidade, né, cara? Isso deve ser muito... esse jornalismo mais popular, ele me fascina por causa disso, entendeu? Cara, eu tenho... Tem gente que vê com preconceito, eu vejo de uma outra forma, assim, né? Não, muita gente tem preconceito, mas isso não me desanima, não me abala. É o jornalismo que eu gosto de fazer. Cara, eu tenho... É o mais próximo, né, do povo que o jornalismo pode ser, né? Eu tenho histórias incríveis para compartilhar. E eu vou embora do meu trabalho feliz, satisfeito, assim, cara. Vou dar um exemplo. Uma mãe chegou em casa, o marido estava com outra dentro de casa, alcoólatra. Ela saiu para comprar alguma coisa, o marido ficou em casa com o filho. Quando ela voltou, a amante estava dentro de casa. E o marido falou, a partir de agora é eu, você, a minha amante e o nosso filho. A mulher falou, que palhaçada, que pouca vergonha. E o cara violento pegou e falou assim, ou você sai ou você morre, então. Meu Deus. Aquela mulher foi embora de casa, isso no Paraná. Aquela mulher foi embora de casa. Uma mão na frente e outra atrás. Ficou com medo de morrer. Entrou num ônibus, veio para São Paulo. Aqui ela começou a trabalhar, mas ela não tinha um tostão e ela não tinha celular, essas coisas. O cara mudou da casa. Ela perdeu o contato. O cara foi embora. Essa mulher passou 51 anos procurando pelo filho. Quando ela, 30 anos depois, nos anos 80, ela foi no programa do Eli Correia. Oi, gente! O Eli Correia leu a carta dela. Nós conseguimos o áudio. E ela não encontrou o filho. E aí ela nos procurou. O que a gente fez? A gente chamou o Eli Correia para ele ler novamente a carta. Eli, lê a carta pra gente novamente aqui. E ele participou com a maior boa vontade. Eu juro pra você, Vilela, colocamos a matéria na quarta. Na quinta, o filho dela já estava com a gente. O filho dela tem um sítio e ele voltou do sítio, entrou em casa. Olha só, ela em São Paulo, ele no Mato Grosso. Ele voltou do sítio, chegou em casa, falou, pô, vou dar uma descansada e tal. Ele ligou, assiste a gente e falou, puta, um dia os caras vão contar a história da minha mãe, aí vou achar minha mãe. Ele falava isso todo dia. Entrou a história, ele falou assim, essa é minha mãe. Ligou pra gente e aí a gente mostrou o reencontro dele com a mãe. 51 anos. Céu, 51 cara, anos. Imagina a felicidade dessa mulher, cara. Ela não desgruda dele. Ela não desgruda dele. Que coisa maravilhosa, cara. Ela não desgruda dele. Então, cara, é de arrepiar, velho. Eu tenho as mais variadas histórias. Eu tenho um... E não tem como você não se envolver com uma coisa dessa? Não tem como. Não tem como você manter o distanciamento, né? Não tem como, cara. Tem uma história... Dois brasileiros, Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. Garotos foram adotados por uma família francesa. Eles foram para lá pequenininhos, cresceram. São adultos hoje. Olha o que acontece. Os caras estão faculdade, o caramba, andando de Porsche, montado no dinheiro, fazenda de queijo, vinho, caramba. 2 irmãos. Um vira pro pai, o pai e a mãe sempre falaram que eles foram adotados no Brasil. Um vira e fala assim, pai, quero achar minha mãe no Brasil. O outro fala, tá louco, velho, nunca mais, não saio daqui por nada. São 2 irmãos
com cabeças diferentes. Os caras têm grana. O pai falou, ó, filho, você quer ir no Brasil? Vamos lá, mas ó, vamos fazer o seguinte, vamos via consulado, tem advogado, tem segurança, o melhor hotel da cidade. O cara veio. Baita estrutura. Chegou aqui, procura e nada. A advogada, uma francesa, fala assim, ó, tem um programa na TV que pode te ajudar. Vamos procurar? Vamos. Procuraram a gente. Fizemos a matéria. Ele tinha uma informação na cabeça dele, que ele tinha sido abandonado. No dia seguinte, a gente pôs a matéria num dia, no dia seguinte, encontramos as irmãs dele. A história não era aquela, eles se perderam, os meninos se perderam na rua, Largo do Socorro. Sim. Muita gente se perderam. A mãe morreu, o pai morreu. Família muito simples, mas hoje a família, as irmãs estavam aí. A hora que a gente falou assim, ó, precisa fazer um DNA pra confirmar, né? Porque claro. A hora que meteu a foto, velho. Não tinha como. Era a cara do cara. Nossa. Era a cara do cara. Esse cara ficou tão feliz que ele encontrou as irmãs e pôde colaborar com a família, tá ajudando a família. Se apaixonou por uma brasileira, casou com a brasileira mora com ele hoje lá na França. Então, assim... E o cara escreve pra gente, fala, pô, e aí, pô, muito obrigado. A gente sempre se fala, quando eu estiver no Brasil, vou visitar você, a gente vai sair pra jantar. Assim, a gente vai... Cara, histórias e histórias que vão... Muito. Eu queria saber qual que é a sua história. Antes de você chegar, você queria ser jornalista quando era criança? O que você queria ser? Pô, Vilela, eu sou um cara... Eu não tenho uma história triste pra te contar da minha infância, da minha adolescência. Não tenho uma história triste. Nunca passei fome, nunca tive dificuldade. Eu sou um cara da Zona Leste. Meu pai era pra ser... bairro? Vila Prudente. Tá. Vila Prudente, Moca ali. Minha família é da Moca. Depois meu pai foi perdendo grana e acabou indo pra descer um pouquinho e tal. Mas o meu pai era pra ser um cara rico. Mas o meu pai, ele era vendedor de carro. Começou como... na época era chofer de praça. Sei. O motorista de táxi. Chamava chofer de praça. E aí o meu pai depois começou... Se encantou por vender carro e era o talento dele, ele era muito bom, ele conhecia o carro só de olhar, ele já sabia se o carro tinha sido mexido, não tá. Meu pai montou Meu pai foi comprando, vendendo carro, foi ganhando um dinheirinho e tal, papapá, aí ele comprou um terreno e montou uma loja. E aí foi ganhando dinheiro, ele pegou e construiu nessa loja para morar em cima e a loja embaixo deu um problema na construção, a construção caiu. Eu tenho umas fotos, tudo. E ele já estava bem de grana, mas aí ele perdeu tudo. Não tinha seguro, não tinha nada. Os principais carros eram Carmanguia, Fusca, Opala, perdeu tudo. E aí ele teve que recomeçar. E aí foi uma vida mais complicada, mas ele sempre trabalhando. Aí ele virou vendedor de carro, não mais dono de loja. E ele conseguiu os trabalhos, então era assim, ele ganhava o dinheiro e tal. E eu fui crescendo modestamente. Nunca faltou nada em casa, mas sempre estudando em escola pública e uma infância normal. Imaginando o seu quê? Que então, imagina? aí o que acontece? Sempre fui apaixonado pelo ambiente do futebol e tal, e eu comecei a me apaixonar pelo rádio. Eu vejo que você tem aí. Eu me apaixonei pelo rádio de uma forma que eu pedi para minha mãe um presente de Natal, um radinho de pilha. Ah, é? Eu gostava de dormir ouvindo radinho de pilha assim, eu ouvia AM, FM, eu ouvia música, ouvia programação, tinha um programa de humor na Rádio Globo, chamava Turma da Maré Mansa e tal. E aí eu peguei e fui... Você escutava também aquele, acho que era da Bandeirantes, que era depois dos jogos, era o... Não, Bandeirantes a Caminho do Sol. Não, como que era? Era... Band de Coruja, os caras tinham um programa não, já... tinha um jogo e depois os caras tinham um personagem pra cada time. Era show de rádio, talvez? Show de rádio. Do Tatá, não era? Era o... eu vou lembrar daqui a pouco. Sim, porque o Pardini veio aqui, ele participou. Isso. O Pardini, pra você ter uma ideia, eu ouvia o Café com Bobagem. Claro, eles vieram aqui também, Café com Bobagem. Esses caras, eu gostava de ouvir rádio. Tudo nasceu no show de rádio lá. Isso. Era o Tatá, o Escova. O que criou, eu esqueci o nome, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Até San Girardi. Isso, Estevan San Girardi, exatamente. Então, cara, eu gostava de ouvir. A rádio era muito presente na vida da gente, né? E aí, cara, você não sabe, eu tinha um amigo, o Helder, meu amigo, eu palmeirense, ele corintiano, e a gente era os rivais na rua, mas a gente era muito amigo. Mas eu era Palmeiras, ele era Corinthians. Então, 12, 13 anos ali, e
Palmeiras na fila, ele tirava onda, que não sei o que, papapá, e a gente ligava pra rádio pro locutor falar, pro narrador falar o nosso nome no jogo. Sei. E eu não achei mais as gravações, mas, poxa, eu tinha a narração do Osmar Santos falando Riparachulipa, Pimbar na Gorduchinha. Alô, Reinaldo e Helder, amigos da Vila Prudente, ouvindo o futebol, o show da Globo e tal. Então, eu curtia. Aí um dia eu tô em casa, chega minha irmã com uma amiga e fala, pô, a Magda que vai jantar com a gente hoje aqui, tá? Ah, legal, papapá, minha mãe tava fazendo pizza e tal. A Magda falou, tô trabalhando na rádio, tô começando lá na imprensa, na 102,5 e tal. E eu só ouvindo tal. E eu apaixonado por rádio. Aí passaram uns dias, eu pedi pra minha irmã falar pra ela. Falou, pô, meu irmão queria ir lá na rádio de fim de semana, atender telefone, dar uma força que ele quer conhecer. Aí a Magda falou, pô, vou levar ele lá. Cara, ela me levou, eu me apaixonei, eu ia todo sábado e domingo. Aí eu já tava trabalhando de office boy no banco, eu comecei em office boy em escritório de contabilidade, depois fui pro Banco Econômico. Banco Econômico? Que depois virou Excel, que patrocinava o Corinthians. Verdade. E aí, mas antes era o Banco Econômico, era um banco da Bahia, mas um banco muito forte. Tinha o edifício Delta Plaza ali na Cincinato Braga, eu trabalhava ali de segunda a sexta, das 8 às 2. Uma matinha, bom salário, ticket, vale transporte, e eu tava feito. E estudava à noite, escola estadual, Américo de Moura. Eu já tava no EPAM, fazia o colegial. Cara, e comecei sábado e domingo na rádio, eu achava do caramba, ficava atendendo telefones, ouvintes, pô, vou concorrer a prêmio e tal. Só de estar lá já... E eu curtia aquilo, cara. E eu fui conhecendo o operador de áudio, os locutores, e separava a programação, o prêmio, e os caras me faziam, né, pra trabalhar, eu que tinha que buscar o lanche dos caras, lá no Shopping Paulista descia, ia, e eu fazia com o maior prazer, cara, eu curtia demais. Na época era disco, CD, o que era? Era disco, CD, e aí tinha acabado de surgir o MD, o Mini Disc. Olha Mini só. Disc. Lembra disso, Lene? Porque Lembro. Olha só. E aí eu me apaixonei pelo rádio. Um dia, um sábado à tarde, eu me lembro bem, umas 4, 5 da tarde, assim. Era o sonoplasta, o operador de áudio era o Ivair. Tanto é que ficou um brother meu, assim, tá marcado aqui no meu coração. Ele falou... Eu era Reinaldo D'Agostino, esse é o meu nome. Aí ele falou, Reinaldão, tem um texto pra fazer aqui, cara, é obrigatório, cara. Isso aqui é determinado. Tem que ler, e o locutor não tinha ido, tava só tocando música na rádio. Nossa. Eu falei, porra, e agora? Ele falou, cara, tem um horário aqui, tá falando que é uma obrigação, na época era o Dentel, o Departamento Nacional de Telecomunicações. Cara, eu falei, daí que eu vou fazer, mas antes, grava pra mim, dei uma fita cassete pra ele. Aí gravar o quê? Pra ele gravar a minha participação. Foi a minha primeira participação no rádio. E fez de boa? Peguei, cara, eu entrei e li aquilo como se eu tivesse feito aquilo a vida toda. É mesmo? Eu tinha 15 anos. 15 anos. Foi natural, então, pra você? Peguei e li. Cara, eu fui pra casa com a fitinha cassete, peguei o ônibus Cidade Tiradentes, Metrô Paraíso. Que legal. Cheguei em casa Fita, sábado. o pessoal tá indo... Pra entender, fita cassete, desse aparelho aqui, né? Exatamente, esse aparelho aqui. Cheguei em casa, minha mãe fazia pizza todo sábado. Cheguei em casa, família toda lá, tá? Eu falei assim, vocês vão ouvir agora o novo nome do rádio. Peguei, coloquei, dei play e eles ouviram eu lendo o texto. Velho, foi uma... Nossa! Pô, até me emociona. Foi uma puta legal. festa em casa, assim, pô, que do caramba, que legal, tal. Pô. Aí eu falei, cara, é isso que eu quero. Falei, é isso que eu quero pra minha vida. No domingo eu fui lá atender telefone, o dono da rádio ligou, 10 da manhã. Eu atendi, ele falou, o que aconteceu aí ontem? Nem conhecia, ele não me conhecia, Sim. eu não conhecia ele. Eu falei, olha, eu entrei no ar porque não tinha um locutor aqui e eu tinha um texto que era obrigatório e eu achei que era legal fazer. Aí ele falou, o que você faz? Eu falei, sou office boy. Ele falou, então vai segunda-feira lá na fundação que eu quero falar com você, porque eu gosto de gente assim. Quanto você ganha? Não me lembro quanto era. Eu falei assim, mas era até um salário legal, porque o banco paga bem e tal. Aí ele falou assim, eu pago a mesma coisa pra você ficar com a gente aqui na rádio. Você vai aprender tudo e eu vou arrumar um horário pra você. Eu falei, como? Eu falei, já tô lá. Aí pedi demissão no banco, fui lá, obviamente acertei primeiro, me contrataram, pedi demissão do banco. Falei, é isso que eu quero. Aí comecei a fazer tudo na rádio, programação, pá, não sei o quê, papapá. E esperando a chance de entrar no ar. E aí eles me arrumaram um horário da meia-noite às 6. Aí o que aconteceu? Eu termino o colegial, eu fico um ano fazendo esse trabalho, e aí eu termino o colegial, já tô com 16 para 17 anos,
eu estava adiantado na escola, eu termino o colegial. 1 ano e meio eu fiquei nisso. E aí eu vou fazer jornalismo. Fiz o vestibular para fazer jornalismo. E aí eu vou... Os caras me contratam. Só que aí o estúdio da rádio mudou da Paulista, da Praça Oswaldo Cruz, para Jundiaí. Tá. Cara, primeiro dia de aula, eu falo assim, galera, eu moro aqui na ZL, mas eu tô com um trampo lá em Jundiaí. Quem que pode me ajudar aqui? Aí a Soraya Gama, é o nome dela. Faz muito tempo que eu não falo com ela. Ela falou, posso te ajudar? Eu passo em frente à rodoviária Tietê. Eu falo, pô, você pode me dar carona? Ela me deu carona por 3, 4 anos. Caramba. Eu indo pra Jundiaí. Eu entrava meia-noite, eu pegava o ônibus das 11, chegava 11h45 na rádio. E aí fiz isso por muito tempo, comecei a curtir, fazer rádio, fui fazer jornalismo, me apaixonei pelo rádio. E aí o que acontece? Pô, teve um dia que eu peguei no sono, dormi. É porque você tinha pouco tempo pra dormir, né? Então, aí eu passei do ponto, que era na 9 de julho, passei da rodoviária, que era mais pra baixo, fui acordar na garagem do ônibus, do Cometa, aviação Cometa. Aviação Cometa. Os caras estavam lavando o ônibus. A hora que o cara deu um jato na janela assim, ó. Aí eu acordei, fui lá, bati, o motorista tava do lado de fora, tomou até um susto. Porra, não te vi aí, cara, porque eu tava baixadinho assim. E aí eu curti pra caramba isso. Em 2014, tem uma movimentação de apresentadores. E eu tava apresentando um programa de manhã. Me chamaram para fazer um programa de manhã. Antes, deixa eu só contar. Eu fui apresentar eu tô de repórter e vai ter essa movimentação de apresentadores. Eu tô de repórter. Aí, cara, os caras pediram para eu fazer uma matéria lá no Hospital São Mateus. Eu vou e eu esperando a minha oportunidade, cara. E tô fazendo o meu. Pô, cheguei lá, cara, a mulher não apareceu para dar entrevista. Quando o personagem não vai, a mesma coisa, você marcou comigo aqui, se eu não venho, como é que você fica? Não tem. Aí a mulher não foi. Aí eu falei pro meu câmera, falei, parceiro, e agora, velho? Vamos embora, voltar sem fazer nada. Falei, bom, vamos fazer um Povo Fala aqui, pegar umas reclamações, vamos ver o que tá acontecendo, ver se dá um caldo aqui pra gente fazer uma matéria. Aí eu peguei, cheguei numa pessoa, entrevistei, cheguei na outra, entrevistei, cheguei numa mulher, a mulher veio toda, eu preciso da ajuda, a Record me ajuda, tal, não sei o que, meu filho, ele caiu do beliche, ele tá aqui desde as 6 da manhã, já são 9 horas, ele não foi atendido. Aí o moleque chega do lado dela assim, ele tinha uma bola de tênis na cabeça assim, de galo. Nossa. Um galo enorme. Aí falei, bom, vamos ouvir a mulher, um garoto falou, tá, daqui a pouco a mulher sai, eu continuo entrevistando as pessoas, o moleque caiu dentro da lanchonete. Teve uma convulsão. O moleque ia morrer. Aí, meu, câmera vai lá e aí você fica naquela, pô, sou jornalista, não, eu vou me meto, não me meto. Ou aí o meu motorista, Cupim, ele vai, só que ele é baixinho, cara. Ele foi e pegou o moleque, mas não conseguiu levantar o moleque. Na frente do hospital. Aí eu falei, o que eu faço, velho? Eu fico aqui como repórter só mostrando. Aí não aguentei. Peguei o moleque, eu tenho 1,91, né? 1,90, 1,91. Peguei o moleque aqui, pá, puxei. E falei, vamos invadir esse hospital agora, ele vai ser atendido agora. Aqui não tá mais o jornalista. Aqui agora é o cidadão. Aí já pé na porta, pá, invadimos o hospital. Colocamos o moleque na mesa do médico, na cama do médico ali, dentro do leito. E o moleque foi atendido. Pô, quando eu volto com essa matéria, puf, explodiu. Essa matéria, inclusive, os caras colocaram nos 60 anos do jornalismo da Record. Quando fez 60 anos. Esse tipo de coisa você não consegue prever a sua reação, né? Isso aí nós estamos falando de 2013. O que aconteceu? Volto pra TV, os caras editam a matéria, colocam a matéria numa matéria e explode. Os caras estavam fazendo justamente uma movimentação ali, que o Geraldo ia para um outro programa, o Bate ia de manhã para tarde, sobrou amanhã, me chamaram, eu me tornei apresentador da manhã, Balanço Geral Manhã. E eu comecei a fazer o programa às 6 da manhã. E trabalhando. Depois acontece uma outra movimentação em 2014, e aí eles me chamam para assumir o programa da tarde. Aí eu começo, em 2014, a apresentar o Balanço, que não deu certo no começo. Ah, é? Não deu certo. Por quê? Qual que era? Ele tinha uma outra pegada no começo? Não, o programa tava legal, tava indo bem com o Bate, mas o Bate acho que foi pra Band. Foi isso que aconteceu, ele foi pra Band. E aí eu começo a apresentar o programa 26 de maio de 2014. O que vem na sequência? Copa do Mundo,
Aqui no no Brasil. Brasil, que a gente não transmitia, férias escolares, eleições. Putz, esquece, né? O horário político no meio do programa. Nossa. E aí, o que aconteceu? O programa não deu certo. Aí eu fui lá na direção e um monte de gente se oferecendo para fazer o programa de fora, outros apresentadores e tal. Puta pressão. Aí eu já tava lá uns 5, 6 meses, não tava virando. Eu peguei e falei, não deu, não é para mim, beleza, deixa quieto. Peguei e chamei uma reunião lá com a direção e fui lá e entreguei o boné. Falei, não tá dando certo, é melhor vocês colocarem outro e tal. E aí veio a surpresa, a direção falou, cara, o programa tá legal pra caramba, meu. É isso que a gente procura. E vamos esperar. Você achava que era você o problema? Eu achava. Eu achava que não tava virando, a gente ansioso pra caramba. E aí eu peguei e falei, aí os caras, não, a gente tá gostando. Os caras deram um voto de confiança. Falaram, pô, a gente quer apostar, a gente acha que você é o cara do programa, acho que a gente vai ficar e vamos ficar mais um tempo aí, vamos tentar. Cara, no dia seguinte começou a dar audiência. Você vê? Saiu um peso assim, cara. Falei, pô, os caras que me querem aqui. Cheguei em casa felizão. Aí virou, o programa começou a dar audiência. E aí foi subindo, aí até que o primeiro dia que a gente bateu 1 minuto em primeiro lugar. Bateu à tarde, o que é bater? Quantos pontos para bater o primeiro lugar? Depende, mas assim, 10 pontos. 10 pontos. Vai. Mas você ficar em primeiro lugar, numa coisa que você nunca ficou, a gente ficou em primeiro lugar 1 minuto. Aí, passar velho, Globo, cara. Aí, mano, aí rede social, alcançamos a liderança. Aí a galera, aí contaminou a equipe toda. E aí só ajuda, né? Aí Fabiola, Lombardi, que apresentam comigo e tal, a gente entrou em... Aí daqui uma semana, 2 minutos. Aí o programa acabava 2h15. Aí os caras falaram, pô, isso aqui é bom. Aí a gente começou a acabar 2h30. Aí a gente começou a ficar 10 minutos em primeira. Vocês estavam batendo com o que na Globo no horário? Video show. Porra! Video show. Tanto é que acabou depois. É? E aí a gente começa a crescer, aí os caras esticam o nosso programa até 3 horas. E a gente lá. Aí a gente começou a ficar 1 hora em primeiro lugar. 1 hora em primeiro lugar? Aí a gente começou a ganhar do video show, os caras começaram a ter problemas. E aí, vai embora. E aí virou um problema para eles, para concorrente. E aí... O programa hoje vai até 3h20, pra você ter uma ideia. Começa que horas? 11h50, 3 horas e meia por dia. Dias depois, tô no jogo de São Paulo. Aí isso foi numa segunda-feira. Tá. Quarta-feira eu vou fazer o jogo São Paulo e Criciúma no Morumbi. Um puta frio. São Paulo e Criciúma. 3.000 pessoas no estádio. Eu tô passando na rua, um cambista. Como é que tem cambista num jogo que não tem fila para comprar ingresso? Só que o cara não me conhecia, eu tava começando na TV, eu desci e o cara, olha ingresso, cativa, com preço de arquibancada e tal. Eu falei, opa, eu não tinha câmera escondida, nada. O Pingo era meu cinegrafista, eu falei assim, Pingo, vai pro outro lado da rua que tem um negócio aqui. Metia o microfone embaixo da jaqueta aqui, desci, tá gravando e tal. Falei, amigão, como é que é o ingresso? Cara de longe aqui o pegando... Cara, isso, do outro lado da rua. Aí eu falei, amigão, que história que é essa aí do ingresso? Pô, eu fiquei interessado. O cara falou que é o seguinte, cara, eu tenho um esquema, eu pego uns ingressos da Cativa, você vai assistir o jogo ao lado da família dos jogadores, tal, papapá, vendo pelo preço da arquibancada. Eu falei, quanto é que é aí, tal? Aí eu falei, o cara falou, é tanto, tal. Eu falei, pô, vou precisar de 2, mas tô esperando meu amigo chegar. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar um pouquinho aqui. Fui ganhando o cara na conversa, papapá. Daqui a pouco desce um cambista e fala assim, esses caras são da Gazeta, mano. Eu vi eles lá em cima gravando, porque eles estavam gravando. O câmera tá ali, ó. Mano, choveu o cambista. E aí os caras vieram, empurraram que não sei o que, papapá. Já veio um cara, já me deu uma. Pá, que não sei o que, papapá. E eu fui descendo pra sala de imprensa, o cara veio, a hora que ele veio, eu dei também. Aí eu falei, ei, você quer o quê, parceiro? Você é grandão, né? Grandão. Dei também pra... Aí veio o Nico, o delegado Nico, meteu os caras em cana, levou pra polícia e tal, levou pra delegacia. Mano. Aí na edição falei pro cara, bota só eu batendo, não bota eu apanhando, hein? Porque veio gente de tudo quanto é lá, tomou pé nas costas. Pô, os caras botaram a matéria no ar, botaram eu batendo. Velho, você não sabe o que aconteceu. No jogo seguinte, a hora que eu entro no estádio, cara, No jogo seguinte do São Paulo. Não, não era do São Paulo, acho que era um jogo do Santos, cara, na Vila Belmiro. Tá. Eu tô tentando lembrar aqui.
Não, era um jogo do Santos, mas não era na Vila Belmiro. O Santos estava jogando em outro lugar, tipo interior de São Paulo, alguma coisa assim. Eu não sei se estava interditada a vila. Eu lembro que era um jogo do Santos. A torcida... os caras não me conheciam. Ai, Gazeta! Ai, Gazeta! Eu virei o rei da torcida, velho. Claro, né, cara? O cara que bate em cambista, os cambistas e tal. E aí, essa foi a segunda matéria. A terceira, eu tô no dia seguinte curtindo todo esse momento e tal, toco o telefone, é uma menina falando assim, oi, eu sou namorada do jogador tal, ele é da base do Palmeiras, os jogadores estão passando fome lá, passando situação difícil na Casa Palmeiras. Aí eu falei, opa, como é que é? E ele dá entrevista? Ele dá entrevista, mas ele não pode aparecer, senão vai queimar ele. Falei, vamos lá. Fui pro Parque da Água Branca, gravei com os caras, de costas, uma denúncia que não tinha uma estrutura legal pros caras. Caramba, os caras estavam passando fome. Isso. E aí o que aconteceu? A gente não tinha uma câmera escondida, a gente entrou 6 da manhã, porque não tinha segurança no horário. No outro dia, 6 da manhã, com a câmera grandona beta. Sei, aquela enorme. Gravamos lá, mostrando a situação. Cara, caiu como uma bomba no mesa redonda aquilo. E aí o que aconteceu? Os jogadores foram tirados dessa casa, alugaram apartamentos para eles. A vida melhorou. Entre os caras que estavam ali, tinha o Diego Souza, não é esse que é do Grêmio, é um outro, e o Wagner Love. E aí os caras passaram a viver nos lugares melhores, tal. Aí o Palmeiras mudou a estrutura. Era uma denúncia, e mesmo eu sendo palmeirense, claro, tem que fazer. Não tem essa de proteger, né? Cara, quando eu emplaquei a terceira matéria, eu não tinha dado um mês ainda de trampo, os caras falaram, contrata esse cara. Aí abriram uma vaga, o Silvão voltou, trabalhamos juntos depois por 5 anos, e me contrataram. Aí eu fiquei na Gazeta por esse período. Até que Rogério Barolo, ele era o diretor do Mesa Redonda, ele saiu e foi pra Record. Quando ele chega na Record, ele me chama e fala, ó, vamos fazer um teste com um cara, eles querem um cara que é de rádio, de TV, pra fazer os plantões aqui. Aí eu fiz o teste e fui aprovado. Tá aqui celebrando sua história de vida, sua carreira, e olhando pra trás, Gotino, qual foi o momento mais difícil que você passou? Ou da carreira ou da vida? Cara, o momento mais difícil que eu passei não foi na minha carreira. O momento mais difícil que eu passei foi quando eu não pude fazer nada pela minha irmã que faleceu de câncer. E quando eu recebi a notícia que meu pai estava passando mal. E eu saí do shopping, eu tava no cinema com a minha esposa, saí correndo e fui para casa. Cheguei lá, os bombeiros estavam tentando reanimar o meu pai ainda no saguão do prédio. Os momentos mais difíceis da minha vida quando eu perdi essas duas pessoas. Perdi minha irmã, Vilela, 45 anos. Que mulher incrível, cara. 45? Que menina maravilhosa, cheia de vida. Se ela viesse aqui, ela encantava a todos com poucos minutos. Meio doida, meio porra louca, assim. Porra, tô de saco cheio, juntei uma grana, vou morar fora. Ia pra Itália, ficava um tempo, ia pra Paris, ficava um tempo. Nunca pediu dinheiro pra ninguém, sempre com a grana própria. Batalhadora, publicitária, atriz. E aí ela me chama um dia e fala, pô, eu precisava conversar com você. Eu falei, pô, o que aconteceu? Não. E a gente é meio materialista, né? A primeira coisa que a gente pensa é grana. Tá precisando de alguma coisa. Aí ela marcou comigo numa padaria ali na Sumaré. E eu fui lá e ela falou, pô, descobri um câncer. E tô fazendo o tratamento. Cara, eu chorava que nem uma criança, assim. E aí foi um dos dias mais difíceis da minha vida, mas consumiu ela rapidamente, poucos meses. Ela não pôde fazer nada, foi embora. Rosimeire, o nome dela. Me apoiou demais. Uma menina muito legal. Então, eu não pude fazer nada. E o meu pai também. Porque meu pai, o Vilela, meu pai é um cara que eu não tive muito contato com ele na minha adolescência, porque eu já estava trabalhando. E ele também fazendo as coisas dele. E a gente mal se encontrava em casa, assim. E o meu pai era muito italianão, fechadão. Mas depois que meu filho nasceu, e ele já estava aposentado em casa, assim, a gente começou a ter uma curtição. Assim. Aí eu levei ele uma vez num resort, lá em Porto de Galinhas.
E ele não era muito de viajar, assim. E aí eu falei, pai, isso aqui é tudo incluso. Você pode comer e beber à vontade. Ele falou, o camarão também. Eu falei, camarãozinho. À vontade, camarão. quantas quiser. Aí ele pegou, comeu o camarão assim. Aí ele falou, isso aqui é bom, hein? Eu falei, pai, vamos reanimar pra você viajar e tal. E aí em 2012 eu levei ele pra Itália. Ele é italiano. Ele veio pro Brasil em 56. E aí em 2012, 56 anos depois, Ele voltou. eu fui pra Itália. Eu, meu pai e as minhas duas irmãs, a Meire e a Lili. Que ano? 2012. Putz, Falei pra minha mulher, legal. falei, ó, eu vou fazer uma viagem. Pra onde vocês foram? Cara, a gente foi onde ele nasceu, Onde? em Salerno, Onde fica? sul cara? da Itália. Perto de... Sul da Itália. Tô perguntando porque eu fiz uma viagem com meu pai, que tava morando em Portugal. Itália inteira de carro também, que ele tava doentinho. Perto da Costa Amalfitana ali. Tô ligado. Lugar pô. lindo, tal, Nápoles e tal. Ah, perto de Nápoles. Isso, meia horinha de Nápoles é onde ele nasceu. E engraçado que ele é o mesmo lugar que nasceu o Lombardi, que trabalha comigo. É mesmo? O meu pai nasceu em Castelo San Lorenzo, o Lombardi nasceu em Castelo São Giorgio, que é do lado. É bairro, assim. E aí, voltamos, meu pai se apaixonou por viajar. E aí, cara, o meu cunhado, o marido da minha, da minha irmã, é da Letônia, eles foram pra Letônia. Nossa. Depois ele foi visitar minha irmã em Paris, que minha irmã tava morando lá na animou, França. então, Se animou. E aí, depois chegou um dia que ele me ligou, ele falou assim, Renato, o Palmeiras joga a quarta com a Ponte Preta, vamos assistir? Aí eu falei, pô, pai, vamos. Eu morava ali em frente ao Palmeiras, eu falei, vamos, eu te pego aí, a gente assiste e tal. Aí desligou, tocou o telefone da minha mãe. Não vai no jogo, tá muito frio, ele tá gripado, ele não tá legal, ele não tá bem essa semana. Sei pra uma mulher. E aí eu não levei ele no jogo na quarta, no sábado ele morreu. Poxa vida, cara. Então, acho que foram os 2 momentos mais tristes da minha vida. No meio profissional, no trabalho, eu por enquanto, deu tudo certo. Tá tudo sorrindo pra mim. Mas quando você perde uma pessoa que você ama, né? Não tem... São experiências né, complicadas, difíceis. Pô, mas que bom que você conseguiu fazer essa viagem com seu pai pra... Pô, foi demais. Pra Itália, essa viagem foi demais, cara. Foi uma coisa fantástica. Foi uma coisa... Eu passei um ano de gôndola em Veneza. Que legal, cara. Ele pegou gosto por viajar e tal. E aí ele viajou várias vezes depois, assim. Foi bem bacana. Aí eu trabalhava de manhã na CBN, à tarde livre. Aí eu arrumei um trabalho na TV Gazeta. Fui fazer Gazeta Esportiva, Mesa Redonda, repórter. Sei. E ali eu tive experiências maravilhosas, incríveis na TV Gazeta. E comecei a ficar nos 2 trabalhos. Até que um dia eu cansei muito. E falei, eu tava namorando com hoje minha esposa. Falei, pô, não dá mais, muito puxado e tal. Veio o convite da Record. Pra eu ficar num trampo só, era um bom salário. Como, assim? Quem te levou pra lá? Então, quando eu vou trabalhar na Gazeta, eu vou cobrir férias, ô Vilela, de um repórter chamado Silvio Montenegro, que é meu amigo até hoje. E eu tô cobrindo férias no lugar dele. Cara, na primeira semana eu emplaquei 3 matérias pra ganhar prêmio. Ah, é? Aí, velho, os caras falaram, tem que contratar esse gordinho Você aí. lembra o que era? Lembro. A primeira foi o seguinte, o Palmeiras ia jogar com o Corinthians na Libertadores. Isso aí nós estamos falando já de 98, 99. 99, eu acho. Isso, 99. Você se lembra que vazou um áudio do Filipão falando que tinha que quebrar o Edilson? Sim, eu claro. que gravei. Foi eu que gravei. Cara. Os caras pediram pra eu fazer. Eu entrei como setorista do Palmeiras. Ninguém sabia que eu era palmeirense, porque o repórter na época não falava. Nem fala hoje, mas hoje eu não tô mais na área, eu posso falar. E aí os caras falaram, pô, você é palmeirense, vamos te colocar no Palmeiras, porque aí vai ficar mais fácil pra você, que você já tem um conhecimento e tal. Aí, primeira matéria que eu vou fazer, 3 horas entram os repórteres. Como eu tinha acabado de chegar na Gazeta, cheguei cedo. Cheguei na academia do Palmeiras, no centro de treinamento, 2h30, o cara falou, tá liberado. Peguei e entrei. Quando eu entrei, tô com a câmera aqui, o áudio, o Filipão falando, nós vamos quebrar o Corinthians, vamos pegar o Corinthians, tem que odiar esses caras, filho da puta, não sei o quê, papapá, aquele Edilson, não sei o quê, e começa a falar, e eu falei pro cara, tá gravando, o cara tá gravando. Aí daqui a pouco chega um outro repórter que não sei o quê, papapá, acabou. Eu nunca falei isso pra ninguém, vou falar pela primeira vez. Eu acredito que o Filipão fez de propósito. Claro. Pra criar um factoide. É. Entendeu? Porque não iam deixar a gente entrar. Claro que não. Mas caiu na minha mão. O cara velho de guerra, né? Quando eu chego a matéria pro Gazeta Esportiva, aquilo cai que nem uma bomba. Explode isso aí, eu lembro. Foi pro Globo Esporte. Nossa. O áudio e tal. Foi muito louco. Primeira matéria.
Vamos falar então desse seu intervalo que você vai para a CNN. Qual que foi? Por que você aceita esse convite? Qual que era a proposta deles? Você foi logo no começo deles? Foi. Foi no meio da pandemia que a CNN começou ou não? Pouquinho antes. Pouquinho antes? A formação antes, ela entra no ar na pandemia. Em março, lá por Março, 15 de março. Caramba, é pandemia mesmo. Cara, a CNN é um momento maravilhoso da minha vida. Eu só tenho que agradecer a experiência que eu adquiri. Eu trabalho na Record e eu recebo um convite para o término do meu contrato com a Record eu ir para a CNN. Que os caras vão criar um canal e implantar o canal no Brasil. E você já conhecia o tamanho que eles são lá fora, o que é a CNN, E né? eles me chamaram para colaborar, para ajudar nisso. Foi incrível, cara. O que me seduziu? Qual que era a ideia deles? É porque saiu num monte de lugar. Grana. Não foi por grana. O que me seduziu é um projeto. Eu fui para a CNN em Nova York para conhecer, ver como é que funciona, conhecer os estúdios. Você chegou em Atlanta também? Não fui em Atlanta, fui só em Nova York. Porque eles têm... em Atlanta tem uma coisa absurda Sim, de grande lá. Eles têm Atlanta e eles têm Nova York. Eu fui em Nova York, alguma parte foi para Atlanta. Tá. E aí, cara, os estúdios, as equipes, as gravações... É uma coisa absurda, assim, de grande, de tecnologia. É um prédio com vários canais do grupo. Tá. E... Quais outros canais que são do grupo CNN? o grupo Turner... Tá. Vários canais, Sim. né? É um prédio só deles, então. Isso, HBO e tal. Os caras são fortes, fortíssimos. E aí, vários andares ali só da CNN. Do grupo. E aí você vai... não, o prédio todo é do grupo, mas aí vários andares da CNN. Por exemplo, eles estavam preparando lá para fazer um debate político. Cara, eles têm um andar com uma arena para 2.000 pessoas. O quê? Um negócio assim. Num prédio? No prédio, para você... Mas o pé direito alto? Assim? Alto. Nossa! E aí colocam os candidatos, tal, A plateia. tudo. Então, você vai tendo esse conhecimento. Aí eu ia participar do grande debate, fui ver como é que fazia o grande debate. É espelhado de lá? Tem esse grande debate lá? Tem lá na... Esse formato? Esse formato tem lá. E aí eu volto, e aí a gente começa prédio pronto, entra, senta, câmera aqui, luz, e a gente fazendo tudo isso junto. E aí eles trouxeram, a CNN montou um grupo que trouxe gente de jornal, revista, internet, Sei. rádio e televisão. Eu tinha experiência em televisão. Pô, eu sou macaco velho de televisão já, cara. Eu fico 3h30 todo dia no ar. Ao vivo? Ao vivo. Pois eu quero falar isso, a experiência de fazer ao vivo. Então, aí a gente vai fazendo os pilotos, a gente vai gravando, a gente vai tentando entender qual que é o melhor formato. Cara, eu ficava na emissora das 7 da manhã às 10 da noite. E vamos fazer a entrada, entra por aqui, ó. A trilha e tal. Você entra aqui, o cara fala, pô, não ficou legal. Ou se a gente fizer por aqui, vai fazendo. Então, tudo que está no ar hoje, eu ajudei a participar, ajudei a criar e conversando, passando experiências para jornalistas, grandes jornalistas que não tinham o lance da televisão. Né? O cara virava muito, você falava, não, segura um pouquinho aqui, ó. Aí você espera acender a luz. Vem gente da internet também. Isso. Que não tinha... E aí a gente vai treinando, vai testando e a galera vai pegando. E aí foi uma experiência incrível. Aí eu fico um tempo, aí eu apresentava 2 programas, apresentava de manhã o Novo Dia e à tarde o CNN 360. O grande debate não existia ainda. O grande debate era dentro do Novo Dia. Ah, tá. O grande debate dentro do Novo Dia. E a gente vai tocando os 2 programas. Só que vai ficando muito pesado, muito puxado para mim. E aí é o seguinte, quando você entra nesse formato americano, ele é um formato muito seguro para a emissora. Porque você coloca um monte de gente falando e tal. Eu comecei a me sentir meio preso, porque eu gosto de... Ah, você tá falando, putz, eu tô só... É uma coisa que não tem muita surpresa. Não tem. Todo dia é mais ou menos a mesma coisa. Então você entra num formato, eu comecei a me sentir preso naquela caixinha. E eu falei... Putz, que para muita gente é o confortável, é o legal, né? Mas eu estava acostumado com uma coisa mais assim, mais espaçosa. Sim. E aí eu vou vendo aquele formato e eu vou falando assim, puxa, eu queria
tocar uma outra coisa diferente. Aí, Mas lá dentro não dava pra criar ou fazer alguma coisa no momento desse tipo? não, porque era tudo muito novo e os caras tinham que ir no que era seguro, né, cara? Entendi. Porque é um projeto muito grande, é um projeto muito caro, é um projeto incrível. Pô, você trazer a CNN pro Brasil, pô, é um negócio fantástico. E eu comecei a me sentir um pouquinho mais preso. E aí eu falei, pô, eu gostava daquele espaço, eu gostava de... Aí um dia alguém da Record me ligou e o cara... Foi muito legal, o Clóvis me ligou e falou assim, eu vou fazer só uma pergunta. Tem uma possibilidade de você retornar para trabalhar com a gente aqui? O pessoal gosta muito do teu trabalho. Não. Eu falei, claro que tem. Aí ele falou, vamos conversar então. E aí começou a conversa, me chamaram para voltar, eu topei voltar. Eu tive uma experiência, Vilela, muito, muito interessante. Uma coisa que eu queria falar para você. Eu fazia o balanço geral na Record, aí eu saio e vou para a CNN. Eu não imaginava o carinho do público comigo. Eu não sabia. Eu não sabia desse carinho. Eu não sabia que eu era amado pelas pessoas, que as pessoas curtiam o trabalho. Eu só fui descobrir isso depois. Quando você tá na CNN ou quando você volta? Quando eu saio da CNN. Quando eu saio da Record e vou pra CNN. Por quê? Como que veio essa resposta pra Cara, você? primeiro assim... Pelas redes sociais? Milhares e milhares de mensagens. A mídia divulgando isso, falando sobre isso. Mas as pessoas... Eu me lembro uma vez, cara, eu peguei o metrô, eu trabalhava na Paulista ali, peguei o metrô e fui almoçar com a minha mãe. Num shopping. Aí eu tô subindo a escada rolante assim para encontrar minha mãe, uma senhora descendo, ela pegou na minha mão e falou assim, você me abandonou, as minhas tardes não são mais as mesmas. Aquilo fez... isso eu tô ainda começando na CNN. Você tá na casa das pessoas, né, Mas cara? É uma mas- coisa íntima, né? Mas, cara, eu não imaginava tanto carinho, tanto... que as pessoas curtiam tanto, cara. Você vai numa... Pô, eu vou muito pro centro, né, e tal. Você vê a televisão de uma padaria, de um bar, tão ligado lá, cara. E aí eu senti falta disso, cara, desse carinho, desse contato. Eu não sabia que eu era tão querido pelas pessoas, assim, pelos telespectadores da Record. E aí eles me chamam de volta, eu volto, assumo o programa e tô super feliz lá, tô curtindo fazer esse programa. É um jornalismo popular, é um jornalismo perto das pessoas, mas o mais importante, cara, é um jornalismo transparente que eu faço. Eu vou lá e as pessoas sabem que eu tô falando a verdade, que eu tô falando o que eu penso. E eu tento mostrar isso para as pessoas, que elas são bem-vindas ali para assistir, que não tem uma sacanagem, não tem alguma coisa por trás, não tem algo que eu... Então eu tento passar essa transparência para as pessoas. A Paula Cristina perguntou aqui como é ser âncora do debate político. Porque o ano que vem isso vai meio nortear. A gente já fez aqui alguns debates também. Ano que vem espero que a gente faça bastante. Os presidenciáveis estão vindo para cá. Me dá umas dicas aí. Como que se faz? Como que você media um debate? Cara, eu fiz um debate com os candidatos ao governo de São Paulo que pegou fogo, cara. Ah, é? Pegou fogo porque era o Dória Teve aqui. e o França. Trouxe uma calça apertada para mim de presente inútil. É verdade. Tá aí até agora. O Dória e o França. Sai faísca, cara. Nossa. E assim, os caras se preparam mesmo pra porradaria, assim, tem que Pro estar pronto. enfrentamento, né? Tem que estar pronto os assessores sempre informando ali, se o cara vai puxar uma carta da manga, tocar em algum assunto mais delicado. Eu fiz 2 debates já e eu faço sempre essa batina das entrevistas com os candidatos, assim. É muito interessante, porque o debate é isso. O debate é você soltar o cara pra falar e vambora. E qual é o teu papel lá? Então, o mediador, isso eu aprendi no grande debate. O mediador, ele não é só o cara que fica ponderando, olha, agora é você, agora é você. Você não coloca agora um é você. cronômetro só e corta o microfone, é fácil. Isso. Eu acho que o mediador é o cara que está atento ao que está acontecendo e ele vai também buscando... Pensando o que a pessoa falou, Exatamente. completa uma coisa e joga a bola pro outro. Exatamente. Então você vai buscando os temas ali, vai levantando e vai dando esse tempero para ficar mais interessante, né? O mediador bem informado ali, ele vai buscando... Pá, você falou isso, olha, só um minutinho, você falou isso, mas isso não aconteceu, aconteceu tal coisa. Mas as pessoas não entendem o mediador como isso, porque eu já fiz isso e as pessoas falam, pô, Vilela, deixa o cara falar, deixa a tua pessoa... Não é para você falar. E o pessoal acha que não entende isso, que eu posso também trazer alguma coisa nova, não é? Olha, o grande debate foi uma grande surpresa na programação, mas o brasileiro não estava preparado para o grande debate. Ele está acostumado com aquele debate político que fica, ó, o senhor acabou o Exato. tempo, não, por favor,
acabou o tempo. Agora não sei quem. Réplica. Exato. E é muito chato isso, né? Eu fui destruído na internet por causa de um debate onde eu tava com a Gabriela Prioli. Ah, eu vi isso aí, eu lembro Então, dessa época. o pessoal falou: você interrompeu a Gabriela. Não, eu conversava com os debatedores. Eu lembro, tava, do outro lado tava o... Você lembra? Eu lembro, o Tomé Abduch. Isso. O assunto era qual? O assunto era se você era... quem ia sair da prisão era o Eduardo Cunha. Tá. E aí eu lembro que tava um debate, uma pessoa falando, outra pessoa falando, e de repente fala, não, mas peraí, é a sua opinião, não sei o que, tal, mas uma conversa normal. Sim. Não me pareceu nada agressivo. Não foi. Só que as pessoas estão acostumadas com me destruíram. Debate. Me destruíram. E assim... Mas será que não é só porque ela é mulher? Porque se fosse um homem, ninguém ia falar nada. Mas você tratou ela da mesma forma como estava tratando o outro, Então, não é? mas quem assiste o debate desde o começo percebe que eu faço mais interrupções a ele... Exatamente. Do que a ela. Eu vi ele inteiro, eu lembro na época. Então, quem assiste inteiro percebe... Só que aí recortam só aquilo, né? Assim, mas a gente conversou depois, ficou tudo bem. O problema é que a internet potencializou uma coisa como se fosse... Se eu tivesse interrompido, que eu não deixava ela falar. Não foi nada disso, muito pelo contrário. A ideia ali é justamente essa. O mediador, ele participa, inclusive para dar uma quentura para o negócio, para dar uma temperatura mais elevada. Eu particularmente gosto muito da ideia de debate, de você discutir os assuntos. Nossa, eu trago isso para o meu dia a dia. Eu trago isso. Eu gosto, inclusive, da divergência, de você pensar de forma diferente. O que falta hoje em dia é isso, inclusive. Sim. São 2 ou 3 pessoas discutindo, tendo ideias diferentes e tudo bem, né? A gente trouxe aqui, no dia do combate ao racismo, trouxe 2 pessoas, né, que pensavam... Você estava aqui nesse dia, Alene? Eu assistia, não estava aqui, mas eu assisti. Mas você viu, foi um super debate de boa. Tinha um que era contra a cota racial, dois negros, outro a favor. Cara, um debate super alto nível, se respeitando. Eu acho que isso é fantástico. Então, e aí muita gente... Cara, uma coisa muito chata, porque... começaram a escrever coisas ali como se eu tivesse feito coisas absurdas, né? Uma pessoa me escreveu e falou assim: você não respeita as mulheres, eu sei onde os seus filhos estudam. Porra, cara, não fiz... Meu Deus. Foi uma interrupção de conversa, assim. É gente que pega a conversa no meio, pegou alguma discussão... Era o debate ali, era uma conversa... E outra, se você pegar o grande debate da CNN americana... Eu até preciso ver, eu não vi o formato americano. Cara, pega pra você... parecido? Pega pra você assistir, tem uma convidada que enquanto o outro tá falando que tem uma opinião divergente, ela pega uma lixa de unha e começa... É um deboche. É um deboche. É um deboche. Então tá bom. É um deboche. Que faz parte, né? Então, a gente não tá preparado pra isso ainda. A gente quer muito o relógio na tela, tempo valendo. Valendo. Réplica. Fica aqui. Silêncio. Putz, é muito engessado assim, isso, né? Mas foi uma pena esse desgaste que aconteceu, porque o mais legal para mim foi depois as meninas que trabalhavam comigo vindo a público falando, né? Cara, a Daniela Lima se tornou uma irmã minha, assim, uma pessoa que eu amo. A Mona Lisa Perrone, a Adriana Araújo, que são grandes... Mona Lisa ela tá mediando ainda? Ela mediava, né? Não, então agora acho que mudou um pouquinho o formato lá, faz tempo que eu não acompanho, mas assim... mas a Mona Lisa passava a noite ela era com ela. Então é isso, né? Quem não viu, só viu o trecho, vê inteiro. Tá disponível isso na internet? Tá. Então é só ver inteiro. É legal o pessoal acompanhar, mas teve muita gente que pegou só o recorte... E saiu destruindo, saiu detonando. Tem gente que nem viu o recorte, só viu gente comentando e comenta em cima do comentário da pessoa. Exatamente. Isso acontece direto. Vilela, isso acontece muito. Uma pena, porque quando você vai opinar sobre um assunto, tenta se informar primeiro, né? Ver o que está acontecendo. Mas, me destruíram. Vem o MBL aqui, sou um braço do MBL. Vem o Ciro, sou cirista. É assim, cada semana eu sou de uma ideologia aqui. É isso, exatamente. Veio o Boulos. Nossa, como você traz o Boulos. Cara, e você trata todos com respeito, claro. Mas aí o cara pega só aquele que você tratou, pega um recorte de um cara que você tratou bem e fala: você tá muito afinado. Fala assim, você tá concordando. Fala, gente, eu tô deixando a pessoa falar só isso. É isso. Mas como você não
Como que é que o pessoal fala? Como você deixou ele falar isso? Como se eu tivesse o poder de falar: ô, Dória, não fala mais isso. Não, deixa o cara falar. É tratar o público meio como idiota, né? Isso. Como se o público não tivesse a capacidade de ouvir aquilo, ver aquilo e ir atrás e conferir. Meu papel não é... O seu até, como jornalista, talvez seja, mas o meu não é nem falar, tá errado isso, eu tô com dados aqui. Não sei. Eu só tô escutando, né?